Olá, amigos. Estamos de volta para o nosso segundo bloco dessa conversa que estamos tendo com nossos dois amigos aqui sobre o cristão e a cultura. No final do bloco anterior, estávamos falando sobre a música e a moralidade e o Dr. Jetro ia fazer uma observação aqui, então fique à vontade. Vamos lá. Eu mencionei que aqueles que dizem que a música é amoral, eles não explicam isso. Então fica uma afirmação vazia, sem fundamentação, sem exemplificação. Vamos transpor isso para algumas situações. Por exemplo, o sábado, que é tão importante para nós, as 24 horas do sábado são diferentes das 24 horas dos outros 6 dias da semana? Do ponto de vista físico, celeste Não. ou astronômico, não. Não. O sol nasce diferente no sábado? De jeito nenhum. O ar é de outra qualidade? Tem alguma coisa física que é diferente no sábado, como você já mencionou? Com certeza não. O que torna o sábado diferente e santo são as minhas escolhas. Então, com a música é a mesma coisa. As minhas escolhas é que podem ajudar a música a ter moralidade positiva ou negativa. Te interrompendo um pouquinho, isso pode levar a uma interpretação ambígua. Bom, Ok? eu escolho isso, então isso para mim é moral. Não, mas veja só, nós já discutimos aqui no bloco anterior a contraposição do comum e do sagrado. Então, no sábado, as escolhas que eu faço para o sábado são escolhas que visam a sacralidade do dia. Então, eu evito fazer as coisas comuns que eu faço nos outros dias para tornar aquilo especial. Eu creio que na música podemos passar por um processo similar. Eu evito fazer as coisas que eu faria numa música secular para que a música do sábado, a música sacra, vamos dizer assim, ela seja especial. Eu evito copiar as formas da música que é claramente secular. Então, a questão não é que a minha escolha torna aquilo sagrado como poderia parecer. Sim. É que nesse dia eu escolho coisas sagradas. Né? Eu escolho coisas que são sacras. O pastor Gilberto poderá comentar um pouco mais sobre isso, que a adoração sempre deve ser o molde, o conceito correto de adoração, que é o reconhecimento de quem Deus é, quem eu sou diante desse Deus. Em Mateus capítulo 7, por exemplo, o verso 21 é muito claro. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E, inclusive, uma analogia que sempre faço é aquela de que Moisés, quando esteve na presença de Deus, e Deus disse a ele, retirai as sandálias dos pés, porque o local que você pisa é terra santa. Bom, um detalhe, se Moisés tivesse pensado assim, não, mas eu escolho entrar de chinela, ou entrar com outro tipo de não sei como poderia ser, um outro tipo de sandália, não sei. Qual seria a reação de Deus naquela circunstância? Provavelmente não é? ele seria fulminado. Possivelmente. Outro exemplo, quando Deus mandou que fosse feito o santuário, e ele estabeleceu um modelo para que esse santuário seguisse esse parâmetro, né? O parâmetro divino, da vontade de Deus, da determinação de Deus. Se o povo, ao pegar a planta ali, observar a planta e pensasse assim, Moisés, ou o povo pensasse assim, olha, essa janela eu acho que ela não fica bem aqui, vou mudá-la de lugar. Ou então, eu gosto dessa janela, mas nesse ponto aqui, não aqui. Como será que Deus encararia esse templo, esse santuário? Será que Deus aceitaria o santuário? Outro exemplo também é quando Deus manda que o povo de Israel passe o sangue nas umbrais das portas ali no Egito, né? na última praga. Saída do Egito. Sim. E se o povo tivesse, alguns ali do povo tivesse pensado assim, não, eu não quero passar sangue, eu gosto mais do cal, sangue sujo, ou sei lá, arruma uma justificativa para não passar o sangue. O que será que aconteceria naquela noite com os primogênitos? O que será que aconteceria, não é? Então, Portanto, isso indica, Levi, Jetro, isso indica que existem aspectos ali na nossa adoração, na escolha, mesmo na escolha da música, porque a música é um instrumento de adoração e a adoração é o centro do grande conflito. Então isso indica que a música, de maneira especial, ela deve estar inserida nesse contexto do
do impasse entre o bem e o mal, do conflito entre o bem e o mal. Ou do conflito entre a cultura cristã e a cultura mundana. Sem dúvida. Então, minha escolha tem que refletir de que lado desse conflito que eu estou. Certo, mas Sem veja bem, no dúvida. caso da música, nós não temos, biblicamente falando, uma partitura que seria o equivalente de uma planta do templo, Do modelo, né, que do foi modelo, ou algo nessa direção. Então, nós temos que ser o ator dessa decisão. Eu quero ler só um trechinho de um texto que eu escrevi há algum tempo agora. Nós somos convidados a fazer essa distinção entre o comum e o sagrado. É uma decisão que me cabe, é minha responsabilidade. Muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Porque eu não faço essa decisão só para mim. Quando eu faço essa decisão musicalmente, enquanto executor, enquanto compositor, ou mesmo intérprete de música na igreja, eu estou fazendo essa decisão para mim e para a congregação toda. Exato. Sim. É uma E responsabilidade nossas muito escolhas grande. musicais, elas não deveriam deixar dúvida. Seguramente não deveria ser confundida que a música que nós estamos fazendo para Deus na igreja possa ser confundida com uma música secular pela sua estética. Ela não pode ser tão comum ao ponto das pessoas terem esse tipo de confusão. Lógico que nós entramos aqui num assunto que é extremamente polêmico, porque dizem por aí que qualquer estilo musical pode ser usado na igreja. E tem uma outra polêmica aí também, que algumas pessoas vão gostar, outras não vão gostar. Estamos considerando o gosto de quem? A adoração é para quem? Para Então, Deus. se nós estamos, Deus é o centro. Agora, então, ô Getro, você falou, por exemplo, que na Bíblia não contém partituras, e de fato a gente não encontra partituras na Escritura. No entanto, a Bíblia ela deixa princípios, né, valores, sim. que nos ajuda a nos manter distante da cultura popular mundana. Eu vou usar essa expressão mundana, assim, só por uma forma pedagógica, tá bem? Porque a música ela pode ser sacra, ela pode ser secular, assim, só apenas como forma pedagógica. Ela pode ser sacra, pode ser secular e pode ser mundana. Mundana. Secular no sentido de simplesmente sacro, mas não necessariamente corrompa que ou não seja degradante. contrário ao sacro, né? Porque o profano Perfeito. se opõe ao sacro. Que não é E o agressivo. secular, por exemplo, Secular. parabéns para você, é secular. É uma música. O hino nacional brasileiro Vamos estabelecer é secular. os conceitos. Isso. Exatamente. Eu diria que a música secular é aquela que, embora não tenha sido criada para a igreja, mas ela não agride princípios. Não é profana, valores, não é não degradante. profana, exatamente. Então, a Bíblia não fala de partituras, porque a música, claro, como você, especialmente você que é especialista, sabe que a música é dinâmica. A mesma música que nós temos hoje não é a mesma que temos há 100 anos atrás, ou há 500 anos, ou 1000 anos atrás. Né, que teremos daqui a 20 anos. Claro, com certeza. Mas a Bíblia estabelece princípios, valores que nos protegem ou que nos deixa assim bem cercados, protegidos, distanciados dessa música que pedagogicamente eu chamo de mundana, não é? Agora, justamente sobre essa questão, esse desafio de conseguir fazer essa separação, Kenneth Mears, ele escreveu o seguinte, que o desafio de viver com a cultura popular, por ser tão sério para os cristãos modernos, quanto as perseguições e as pragas foram para os santos dos primeiros séculos. Ou seja, o desafio de viver com a cultura popular pode ser muito séria. Séria ao ponto de, olha só, ele faz um paralelo, uma comparação das perseguições passadas, das pragas que caíram sobre os santos no primeiro século. Então é desafiador, não é fácil, não é simples de fato. Desafiador. E há linhas tênues, que são muito difíceis. Nós já mencionamos aqui que podemos aproveitar elementos, mas há sabedoria para fazer isso. Né? Só antes da gente entrar, o Gilberto falou que tem parâmetros, sim. Claro, além do documento oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a Filosofia Adventista de Música, que foi votada em 2005, é o documento oficial da Igreja. A Igreja tem uma posição sobre o assunto. Esse documento foi votado na Conferência Geral. E a Divisão Sul-Americana fez um adendo a esse documento, detalhando ainda mais parâmetros para essa música. Além disso,
A Casa Publicadora Brasileira lançou esse livro, que é uma compilação dos escritos de Ellen G. White sobre o assunto, intitulado Música, Sua Influência na Vida do Cristão. E aqui há muitos parâmetros que nós acreditamos ser divinamente inspirados para a música na igreja. Inclusive, Levi, numa das gravações que nós fizemos, ali eu coloquei 7 princípios bíblicos, 4 conceitos de pesquisa, de averiguação teológica, né, que devem também ser aplicados à música. E eu não vou ler porque são muitos, claro. Não tem tempo para isso, mas as pessoas que tiverem interesse em saber de valores e princípios musicais podem entrar no site do centrowhite.org.br e ir na seção de perguntas, música, e o artigo é Teste sobre a natureza da música sacra segundo Ellen White. E ali o autor ele apresenta vários... São 50 perguntas. São 50 perguntas que ajudam a pessoa a entender melhor alguns princípios e valores que nos ajudam a classificar melhor a música. Todas elas baseadas nos escritos. Ou então, como o próprio Jethro disse, transpor do secular ou do mundano para a esfera religiosa, mas porém, no entanto, filtrada. Agora, eu quero colocar uma outra questão aqui, porque, ok, tem princípios, então a música e tal, né? Mas e o jovem, como que fica? Porque as pessoas dizem que para atrair o jovem, eu tenho que trazer uma musiquinha mais puxada, né? Então, para isso, eu preciso de dar uma animação mais. E como que eu consigo dar uma animação na música? Como eu consigo criar um êxtase um pouco maior? É com o ritmo. E para isso eu vou usar elementos rítmicos mais fortalecidos, através de instrumentos de percussão. O que a gente podia falar sobre isso? A gente tem que dar um posicionamento sobre isso, porque a igreja fica esse conflito. Ok, tá, isso é o certo, tá bonitinho, mas tem um outro ponto que precisa ser tratado. Como é que eu trato com esse ponto de atrair os jovens ou buscar mais animação na música, que as pessoas veem como parada? Bem, Levi, eu vejo algumas circunstâncias aí dentro do que você está colocando. Primeiro, atrair significa o quê? É uma propaganda? Eu quero apenas trazê-los para a igreja, eu quero entretê-los, eu quero que eles cresçam espiritualmente. Qual é o objetivo? E tem uma outra questão. É meu papel de atrair? Tem essa. Aí a gente entra em outra questão. Mas vamos Mas simplificar. Acho que você quer saber se pode usar a bateria ou não. Ah, ele falou. Não pode. É isso que você quer. É isso que o povo quer saber. Eu acho que não é só ele, não. Acho que não, mas o discurso é esse. Não, tem que atrair o jovem. Eu acho que para mim isso é desculpa. Porque o jovem, ele pensa. Se o jovem é instruído, ele sabe o que quer e pensa. E nem sempre aprecia tudo. Mas vamos lá, a questão é a bateria. É muito amplo esse assunto. Muito amplo. A gente pode passar pelo gosto, por exemplo. Sim, o gosto. O que determina o gosto? Com 20 semanas, nós já sabemos, pelos estudos aí da medicina moderna, que o sistema auditivo está completo. Totalmente formado. Então, no útero da mãe, né? É interessante que os ossículos que formam o ouvido médio, o estribo, bigorna e martelo, eles têm um tamanho específico para todos os seres humanos, não importa o tamanho da pessoa. Esses ossículos têm um tamanho específico. E a pessoa já nasce com esses ossículos do tamanho correto. Eles não crescem durante a vida. São os únicos ossos. Muito interessante. Então, olha só. É muito interessante. Muito mas bom. 20 semanas no útero, a criança já ouve. E a música que ela ouve no útero, que a mãe está sendo exposta, influencia o seu gosto musical. Pesquisas já foram feitas sobre isso. Eles veem o que acalma ou não o bebê. Não necessariamente. Não, pode ser rock mesmo, pesado. Ele vai gostar. Depois que nasce, passa 2, 3 anos, fazem um teste com essa criança. O que ouviu no útero da mãe acaba sendo algo que é atrativo para essa pessoa. Aquilo que ele reage. Isso. Então, veja só,
nós temos que pensar naquilo que é familiar para as pessoas. O gosto é moldado pelo familiar. E aí está o grande conflito com essa cultura que nos envolve. A gente acabou de falar. Exato. Então, veja só, É. a grave consequência de tudo isso. Nós vivemos num mundo totalmente pecaminoso. É. Não podemos nos iludir de que estamos num lugar neutro. Não existe neutralidade aqui. O tempo todo nós somos o campo de batalha. A nossa mente, Deus e Satanás estão lutando pelo nosso domínio. E esperamos que Deus possa vencer a batalha na minha mente. E na mente de cada um de vocês. E por incrível que pareça, 2 músicos por excelência, né? Claro, excepcionalmente Deus, de forma... Satanás também foi músico. Entende bem de música. Entende mais do que qualquer ser humano sobre o assunto nessa terra. Exato. Então veja só. Se eu controlar o que você ouve, pensa bem agora. A gente falou de estilos musicais que estão sendo tocados pela mídia, vendidos como um produto comercial, que não altera muito a sua característica musical, né? Muito parecido. Se eu controlo o que você ouve, eu posso manipular o seu gosto musical. Então veja o perigo que há aqui na massificação. Você já usou a palavra massificação. Da pessoa ser exposta somente a um tipo de material, um tipo de música. Tem um outro ponto extremamente importante. Nós acabamos gostando, em termos de música, daquilo que nós temos acesso. O acesso é muito importante. Porque o gosto é moldável. O gosto é moldável. Eu tive um aluno aqui na nossa faculdade de música que disse para mim, professor, para mim o rock cristão é o rock que eu conheço. Eu nunca cresci num ambiente secular de ouvir o rock secular. Então, eu acostumei com isso. Ele teve acesso àquilo. Então, para essa pessoa vai ser muito difícil fazer essa conexão e compreender esses princípios bíblicos que temos conversado, discutido aqui, para transpor isso, né? Tem outra coisa, olha só a ligação entre classe social e estilos musicais. Foi feita uma pesquisa por uns jornais aqui de São Paulo, que diz o seguinte, ó, o estilo musical mais ouvido no Brasil é o sertanejo, principalmente o sertanejo chamado universitário. E revelou também que os estilos, o grande guarda-chuva chamado gospel e funk, olha a junção dos dois, são os estilos mais ouvidos pelas classes sociais C, D e E no Brasil, apontando uma clara relação entre gosto musical e classe social. Então, veja que acesso está ligado à parte econômica, à educação, ao que eu posso fazer. Tem um outro ponto muito importante que eu gostaria de destacar. O gosto musical está muito ligado ao elemento de aceitação social, principalmente para o jovem, para o adolescente em particular. Veja que a música se torna um fator de pertencer a um grupo. Uma tribalização. Eles né? chamam, os sociólogos chamam de neotribalismo. E isso envolve muito mais do que a música. O estilo de vida, as roupas, você pode ver os vários o emo, o dark. Isso, exato. O gótico, o que for, né? As tatuagens, a maneira de se comportar. Então, isso é muito importante. Pode ser usado para o bem, claro. A música é um fator de identidade. Então, veja que uma música na igreja vai ajudar a pessoa também a se identificar com a igreja. Isso é muito importante. Então, se nós temos um repertório que a pessoa se lembra e fala assim, olha, esse é da minha igreja. E é diferente do que eu ouço lá fora, musicalmente falando, do ponto de vista esteticamente falando. Então, isso forma uma identidade positiva que pode projetar valores, sim, morais, éticos, os valores cristãos que nós estamos enfatizando aqui na discussão sobre o cristão e a cultura. Agora, então, a gente está falando que nós podemos usar elementos para atrair esses jovens. É necessário ter essa atração.
Eu acho que sim, mas ela não precisa necessariamente ser uma atração pela atração em si. Nós podemos fazer algo musicalmente interessante para o jovem, acessível à sua capacidade de percepção, à sua idade, adequado à sua idade. Para a criança, a mesma coisa, não vamos fazer uma peça que não seja musical, que não seja acessível para uma criança, mas não podemos perder de vista que a música tem esse poder de influenciar. Eu vou ler aqui... Não, porque eu quero puxar aqui de volta para o nosso tema inicial. Então quer dizer que não pode usar bateria. Não, calma aí, calma aí, calma. Calma, uma coisa de cada vez, para a gente chegar lá. Eu vou ler uma citação de um autor secular, não tem nenhum comprometimento com religião. E ele diz o seguinte, se referindo a essa força que a música tem de criar identidade social para a pessoa. Olha o que ele diz. Até certo ponto, nós nos entregamos à música quando nós a ouvimos. Nós nos permitimos confiar nos compositores e músicos com uma parte de nosso coração e espírito. Nós permitimos a música nos levar a um lugar fora de nós mesmos. Isso é Daniel Levitin, autor do livro Música e Cérebro, né? Eu tenho a versão em inglês, This is Your Brain Music, de 2006, página 242. Então veja que um músico secular está dizendo, um autor secular está dizendo que a música tem esse poder de fazer com que a pessoa se abra para os compositores, para os músicos. Olha que Quando coisa. você ouve, você está se entregando. Está se entregando, há um ato de entrega. Isso parece até assim, religião. Eu estou me entregando a Deus, mas estou me entregando a compositores e músicos. Veja, olha a responsabilidade dos compositores. Exatamente. Jeff, com base nisso, nós somos um movimento profético, não é? A Igreja Adventista, nós adventistas acreditamos que somos um movimento profético que nasceu numa data profética e que contém uma mensagem profética. E uma mensagem um tanto que distintiva, peculiar. Isso significa que nós também deveríamos ter uma música distintiva que represente a nossa identidade como remanescente no tempo do fim? Sim. O que você acha? Eu creio que sim, com certeza. Nós temos uma mensagem distinta e nós temos essa responsabilidade das 3 mensagens angélicas. E um dos pontos principais é a verdadeira adoração. Exato. E a adoração, porque tem que ser o molde de todo o processo. Exato. Reconhecer quem Deus é, principalmente sua santidade, seu poder criador. Fala ali, o criador dos céus, da terra e do mar. Em Apocalipse 14, né? Claro. Então, nós temos essa responsabilidade e essa responsabilidade é um peso para todos nós. Para alguns tem sido um fardo muito difícil de ser levado e a gente tenta, não, eu não quero ser tão diferente dos outros. Nós levamos isso, né? Eu cresci dentro da igreja adventista, meu pai foi pastor e eu lembro muitas vezes, puxa pai, mas eu não posso fazer isso. Não, meu filho, a gente cresce com muitos nãos, né? Você evita vários tipos de entretenimento que são comuns para a juventude, desde cinema, bebidas, a maneira de se relacionar num namoro e etc e tal. E a música, nossa, historicamente tem sido um tanto distinta. É em tempos recentes que uma aproximação maior com estilos gospelalizados, vamos pensar uma palavra aqui, usados por várias denominações, igrejas independentes, congregações, que se tornaram muito atraentes, talvez até pela acessibilidade. Todo mundo hoje vai no YouTube e vê vários tipos de música religiosa, pode comprar DVDs, CDs, partituras, conseguir o playback e por aí afora. E tem também o caso da pessoa ter modelos e ter Exato, e usa isso como modelos. E sabe o que é interessante? Isso não é só uma preocupação tipicamente adventista. Eu comprei recentemente alguns livros sobre música e de teólogos não adventistas e apresentando a sua queixa, a sua preocupação com relação ao rumo em que a música cristã evangélica tomou. Inclusive até tem uma declaração do David Wilkerson, que não é adventista, e ele diz assim: estou cansado de ouvir músicas que fazem os jovens pularem ao invés de dobrar os seus joelhos. Isso.
O Interessante. pastor Ciro Sanches Iborde, da Assembleia de Deus, ele tem uma frase que ele fala: nunca o mundo esteve tão religioso e as igrejas tão mundanas. Uma frase Interessante. forte. E Ellen White, no Grande Conflito, ela diz que se fazer uso de métodos mundanos não converte o mundo à igreja, mas a igreja ao mundo. E ela fala também que a distinção entre o povo de Deus e aqueles que não pertencem à igreja não poderia ser obliterada essa distinção, a marca que separa. Que Né? distingue, né? Distingue. Mas o que tem acontecido parece que nós cansamos de esperar a volta de Jesus. A impressão que eu tenho é essa. Nós falamos tanto que Jesus está às portas de retornar a essa terra para nos levar ao lar eterno, mas ao mesmo tempo nós vivemos de uma maneira que não expressa isso como uma crença real na nossa vida. Então, vamos direto ao assunto, que você já fez porque, aqui. Assim, se, o que A a gente, pergunta, pelo que a gente está vendo aqui, se a gente precisa ter essa responsabilidade toda, ter consciência dessa responsabilidade toda, e a bateria tem esse forte componente, forte associação mundana, então não seria apropriado utilizá-la. É o que a gente está entendendo aqui. Então vamos por partes, respondendo sua pergunta sobre a bateria, que eu acho que é o assunto mais interessante que nosso ouvinte Está esperando ouvir, né? Eu poderia dizer assim... Só colocando o seguinte, se o ouvinte está esperando uma lista de pode e não pode, acho que não é aqui o fórum para isso. A nossa ideia é colocar princípios para que as decisões sejam tomadas por quem deve e provocar a reflexão, com provocar a certeza. reflexão. Nós não estamos aqui como consciência de outras pessoas. E não somos voz e autoridade para dizer o que a igreja deve ou não fazer. Não, de jeito nenhum. Tá? E nenhuma pessoa deveria jamais submeter-se à opinião de outra apenas porque fulano falou, eu vou confiar. Principalmente em coisas que envolvem a consciência e a responsabilidade, como nós vimos aqui diante de Deus. E talvez seja esse um dos desafios da música e da adoração nas igrejas, porque as pessoas querem que venha pronto, porque tudo é fast, tudo já vem pronto. Eu só compro o kit, abro, já monta aqui, liga, põe a bateria, a pilha e liga. E a gente quer fazer isso com a adoração. Eu não quero ter a responsabilidade de ter o discernimento, de tomar as decisões. Então vamos por partes. Você começou lá, quero alegrar os jovens, dar uma agitadinha. É óbvio, o elemento que traz esse sentido de euforia, de excitamento à música é o ritmo. É mais imediato, né? É mais imediato. Se eu quero tornar a música mais alegre, eu vou mexer com o ritmo dela. Um pouquinho, puxo, velocidade, o acentuando. ritmo. Independente de se usar instrumentos de percussão ou não. Entendeu? Exatamente, Veja? exatamente. Então, às vezes a gente foca na bateria e eu não vou ter pena dela, não acho ela coitadinha, porque ela não é uma pessoa. Mas nós esquecemos que são os elementos musicais que são manipulados para causar isso. Lógico que os instrumentos de percussão, eles são ritmo. Eles são feitos de ritmo. Eles vão amplificar esse elemento de maneira... vão intensificar, né? Então, exige muito cuidado. Eu preciso ter muita sabedoria para fazer essas escolhas. Então, veja só. Você está dizendo que efeitos semelhantes ao que se consegue com bateria, poderia falar, eu não coloco bateria aqui, mas eu posso fazer a mesma coisa usando outros instrumentos. Posso usar o piano para dar o mesmo efeito, posso usar um violão batido, e assim posso usar um conjunto de metais, trompetes, trombones, um quinteto de metais, faz a marcação rítmica bem parecida e o efeito é similar. Então, só para ficar interessante aqui e ninguém achar, me pergunta assim, você é a favor da bateria? Eu digo, não sou contra nem a favor, muito pelo contrário, também não estou em cima do muro, porque o assunto exige mais do que uma resposta simples a essa pergunta. Porque se eu digo, eu sou a favor, mas não quer dizer que é para usar de maneira indiscriminada. Mas eu também não sou a favor do uso de qualquer outro instrumento na igreja, de forma indiscriminada. Naturalmente, a bateria se tornou um foco da discussão.
Por quê? As pessoas coisificaram a adoração e coisificaram a música. Então, é muito importante ter esse instrumento musical, pelo simples prazer de ter o instrumento, sem nenhuma compreensão do que eu posso causar com ele, que significados eu posso produzir com esse instrumento musical. Talvez não seja só o prazer de ter o instrumento, mas a gente falou que, agora há pouquinho a gente falou sobre influências de outras músicas, de outras congregações e tal. Sim. Então, também como identificação, como neotribalismo também. Pode ser, pode estar ligado a isso. Eu isso. estou me identificando com um grupo evangélico tal e eles usam bateria, então eu tenho que usar também. Exato. Ou então eu quero fazer um determinado estilo musical no qual a bateria é praticamente indispensável. Sim, porque existem estilos musicais, como você bem colocou, que pedem a bateria. Então, pelo lado estético, seria incoerente não usá-la. Isso. Certo? Agora, seria coerente usar esse estilo musical na Aí adoração? vem a outra questão. É outro problema. O problema então não seria Aí temos isso, que né? pensar não somente na estética, mas no significado que aquela música como a gente já colocou antes. pode produzir. Então, eu vou dar um exemplo na aqui. estética, eu sou muito superficial, tenho que pensar no que essa estética remete espiritualmente. Minha principal área de especialização na música é regência, eu sou maestro. Eu dirijo a orquestra do NASP. Que fizemos o Brahms recentemente. Isso, exatamente. Então, veja só, para um músico como eu, que sou maestro, que tem uma apreciação imensa pela variedade de instrumentos, quando me anunciam assim, olha, tem uma nova produção com orquestra da igreja, tal, aí eu começo a ouvir, foi gravado com uma grande orquestra, você imagina, 12 primeiros violinos, 12 segundos violinos, 8 violas, 8 violoncelos, 6 contrabaixos, 4 trompas, 3 trompetes, a orquestra completa, flautas, oboés, clarinetes, fagotes, tudo bonitinho ali. E toda a percussão sinfônica. Aí quando você põe o CD para ouvir em casa, o que destaca na mixagem não é a orquestra, mas a bateria que foi usada também nessa gravação. Aí eu fico pensando, puxa, mas que empobrecimento da orquestra toda, em detrimento de um instrumento. Entendeu? Aí eu penso, não faz sentido ter aquela quantidade de instrumentos todos se eu não vou usá-los. Olha o que eu perco em termos de paleta de cores, de timbres, para dar ênfase somente em um aspecto. Isso também é uma massificação. Isso também é uma massificação. Para mim isso é ruim. Então, por exemplo, o assunto da bateria em particular passa por vários aspectos. Fora do ar aqui nós conversamos, você, Levi, nos mostrou um exemplo de uma música, um hino conhecido, Ó Cristãos Avante, cantado por um coro de crianças e adultos, tinha bateria. E a maneira como começou a ser usada a bateria no início da música, na primeira estrofe, eu achei... Uma marcação militar. Marcação militar, tranquilo. Depois, na segunda estrofe, foi usada uma condução de bateria mais tradicional, mais básica, vamos dizer assim, até simples, mas numa mixagem leve. Ela não estava dominando. Então, num primeiro momento, numa primeira análise, eu diria assim, está dando um colorido, dá um sentido vivo a uma música que é, ó, cristãos avante, vamos andar para frente, tem um sentido de movimento. Marcial, eu posso, marcial. Posso entender aquilo como um elemento musical interessante. Mas se a mixagem, com o mesmo jeitinho que o baterista estava tocando, fosse diferente, com o volume mais alto da bateria, seria indistintível. Nós assistimos alguns vídeos aqui conversando nos bastidores, vimos especialmente um vídeo de uma cantora bem conhecida, religiosa aqui no Brasil. Então dava para ouvir a voz dela na apresentação musical. Dava para ouvir a bateria facilmente. Não dava para distinguir por causa disso nem a melodia, quanto mais o texto que estava sendo cantado. Agora, sabe, Getro, o que me vem à mente aqui é que a impressão que tenho, e já ouvi esse comentário de muitas pessoas, é que talvez a igreja não tenha maturidade para lidar com este instrumento. Eu concordo com você. Porque, por exemplo, eu já fui em inúmeras igrejas no Brasil e alguém havia solicitado que eu fizesse alguns comentários ou, quem sabe, até uma palestra sobre música na Bíblia. E
Eu me lembro que nessa igreja tinha uma bateria, assim como outras também que eu já fui, tinha bateria. Eu me lembro que fui numa igreja que tinha bateria e a liderança da igreja pediu que eu falasse sobre a bateria, o tambor na Bíblia, e tentasse ensinar a igreja, porque eles queriam tirar a bateria. O que eles haviam permitido, depois de um tempo, queriam tirar. E eu perguntei, mas por que vocês querem que eu fale? Qual a razão de querer tirar agora, já que vocês tiveram a iniciativa de colocar? Aí disseram o seguinte, não, porque no começo o baterista, ele prometeu que seria bem comedido, buscando sim, uma maneira de tocar um instrumento que pudesse que não realmente enobrecer a adoração. Exato, que não trouxesse transtornos, dificuldades auditivas. No começo, disseram eles, ele tocava bem, que ficava até bom, o hino. Interessante. E tinha uma equipe ali de vocais e a bateria e outros instrumentos ali. Mas depois de um tempo, eles perceberam que aos poucos, gradativamente, ele ia intensificando as batidas e hoje está insuportável. Só que é o seguinte, eles falam com ele, para ele está normal, mas para a liderança não está. E como liderança, eles têm medo, receio de se impor, porque a família tem muita influência na igreja, causar alguma dificuldade, né? Alguma divisão na igreja. E por conta disso, eles acabaram não tendo essa autonomia para resolver o problema. Então, veja aí, Gilberto, o que você mencionou, essa história, é extremamente importante, mas eu gostaria de destacar que quando a responsabilidade de tal decisão recai sobre um ou poucos, aí está o grande problema. Nós deveríamos sempre tomar essas decisões com uma equipe mais representativa do todo da família cristã, para justamente não ficar sob a responsabilidade de uma única pessoa. Então, um músico precisa trabalhar em equipe dentro da igreja, entender que é parte de um todo. Então, se está causando algum desconforto na congregação, isso deve ser notado e deveria ser pontuado, e a pessoa deve ter a humildade de entender isso. Aí está faltando alguma coisa nessa história que você contou. Tem vários pontos aí que não estão encaixados. E tem um outro detalhe, Jetro. O outro detalhe é que a bateria ela evoca o paganismo na concepção, na mente das pessoas. Evoca o tambor lá do voodoo, do xamã, a bateria, porque também ali, embora sejam diferentes, mas tem ali o tamborzinho que evoca essa ideia do voodoo, do xamã, ou seja, o paganismo. Também evoca a ideia do mundanismo, pois o instrumento mais importante, fundamental do rock é, sem dúvida, a bateria. Mas você está falando então da associação mental. A associação mental, psicológica. Entrar na igreja e ver o instrumento. Exato. Por exemplo, olha, se o louvor acontecer no piano e temos 2.000 pessoas na igreja, as 2.000 pessoas, assim, pela nossa lógica, vão louvar, vão adorar a Deus. Visualmente falando, o instrumento. Né? Exato, mas se tivesse uma bateria ali, é provável que não seja mais as 2.000, porque muitos vão ter uma rejeição psicológica, isso vai causar conflito. Muito claro, dizendo vai causar... que eu não posso ser pedra de tropeço. Exato, e vai causar, assim, eu estou falando o que acontece no comum, o que realmente acontece. Então, muitas pessoas elas vão sofrer um bloqueio psicológico por causa da presença e por causa da manipulação da bateria, porque para eles é um instrumento que não deveria estar ali presente. Então veja só, você então concordaria que o problema da bateria é visual, como eu já ouvi o comentário? Eu diria que não apenas visual. É claro, a gente não tem tempo aqui para abranger, para falar dos efeitos, porque se a gente for discorrer, por exemplo, na questão bíblica, a questão do tambor na Bíblia, a gente vai encontrar algumas situações em que o tambor foi objetado, foi removido desse contexto da adoração, né? Por exemplo, em Crônicas, 2 Crônicas 29... Não, mas antes de ir para frente, existe sim um problema visual. Sem dúvida. Para muitas pessoas, principalmente os que vieram de ambientes seculares. Tá. E se eu resolver o problema visual? Por exemplo, recentemente eu visitei uma igreja adventista, o 7º dia, que usa bateria, e a bateria está dentro de um aquário espelhado, então você não vê a bateria nem o baterista. Bem bonitinho, parece um aquário assim mesmo, com a armação de madeira e o espelho. Então, resolveu o problema visual. Ou então eu coloco a bateria eletrônica, que ela também não incomoda. Fica num cantinho. Ou faço no teclado eletrônico, no sintetizador. Agora,
A gente estava já falando antes que o problema aí é a manipulação dos elementos musicais, que a bateria sabe fazer. Principalmente, é claro, ela não sabe fazer melodia, não sabe fazer harmonia, mas ritmo sabe. É o seu propósito. É o seu propósito. Então, o propósito da bateria é manipular o elemento ritmo, intensificando e amplificando para causar um certo efeito. Esse é o grande barato Esse é o da bateria. X Né? da questão. Agora, voltando à questão dos instrumentos que você estava falando. Realmente há em Crônicas, primeiro Crônicas, Segunda Crônicas. segunda Crônicas 15, 13 e 15, né? Sim. As duas tentativas de Primeiro Davi. Crônicas. Primeiro Crônicas. Ah, tá. Então é primeiro. É 13 e 15. É porque eu estava mentalizando a intervenção ali de Deus na música, na liturgia. Ah, ok. Vamos olhar aqui. Então, em 1 Crônicas 15, eu vou desmarcar aqui, mas eu vou ficar mantendo. Em 1 Crônicas 13, nós temos a primeira tentativa de levar a arca para Jerusalém. A arca tinha sido confiscada lá pelos filisteus e tal, os filisteus devolveram, bom, então vamos levar para Jerusalém. E é muito claro aqui, Davi se consultou com seus oficiais, comandantes de 1.100, e vamos trazer a arca de volta. Vamos catar um carro novo lá, uma carroçona, botar a arca em cima e trazer de volta. A descrição que é feita aqui é muito detalhada e diz que eles vieram... Ok, aqui no verso 8. Então, 1 Crônicas 13, verso 8. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas, ou trombetas. Então, Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando, usando inclusive tamborins. Essa tentativa não deu certo, por N razões, Uzá acabou morrendo por ter tocado a arca. A Bíblia cita que Davi temeu ao Senhor. No verso 12 de Crônicas 13, 1 Crônicas 13, diz: naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou, como vou conseguir levar a arca de Deus? Depois disso, ele fez uma nova tentativa depois de alguns meses. Nessa nova tentativa, ele consultou os levitas, consultou os profetas de Deus, Gade e Natã, e foi-lhe dada a instrução de como trazer de forma correta. Não devia pôr num carro. Os levitas deviam trazer sobre o ombro, né, como era antes. Então aqui em 1 Crônicas 15, há a descrição dessa nova tentativa. Nessa nova tentativa, aqui no verso... No verso 28. 28, obrigado. Aqui no verso 28 diz, e todo Israel acompanhou a arca do Senhor alegremente. Fala que dançava? Não, não fala que dançava. Ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e de harpas. O tamboril não existe mais. O tamboril não foi usado nessa segunda. Ok, mas isso é argumento do silêncio. A Bíblia não fala que não pode, mas fala que foi excluído. Há outros elementos entre a primeira tentativa e a segunda, como por exemplo, o uso do carro de bois. Sim, né? Não é só a questão dos instrumentos. Mas está, né? a questão dos instrumentos. Eu vou só colocar uma coisa aqui, para vocês verem. Né? No verso 16, quando vão começar a fazer a segunda tentativa, né, que deu certo, Davi ordena os líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres. Então não é para pensar que isso é uma procissão fúnebre. Não. E Na verdade é extremamente alegre, uma festa. E tem um detalhe depois no verso 21, está descrevendo que cada um dos levitas músicos aqui está fazendo, mas no 21 dá o nome dos músicos aqui, tal. Estes deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Então veja que não é uma música sem ritmo. E marcar ritmo é algo, principalmente para uma caminhada, algo como uma marcha, marcar ritmo com harpa deve ser bem interessante. Várias harpas tocadas ao mesmo tempo, em oitava ainda, para dar um efeito ainda forte.
Então, Não, veja... Mas Ellen White fala que... eu não vou buscar agora aqui A citação, referência, né? mas ela fala claramente que deve-se buscar melodias alegres para o culto. Certamente. Não melodias de funeral. Não, e às vezes é isso... Solenes. Solenes. E isso que deveríamos, quem sabe, enfatizar no nosso trabalho musical com os jovens. A idade dos jovens, especialmente do adolescente, eu tenho uma filha adolescente, é uma época de descoberta, você está descobrindo a vida, fazendo amigos, isso é muito importante, é uma época de alegria, não pode ser sentado, quieto, não posso me mexer. Tá? Mas vamos voltar aqui, esse argumento que você levantou aí do silêncio é interessante. Na nova versão internacional, a palavra é tamborins, né? Um instrumento que eu posso carregar na mão, não muito grande, com a pele. Como um pandeiro. Como um pandeiro. Fica claro para o ouvinte que está. Para nós, hoje, é um instrumento muito associado ao samba, ao carnaval. Né? Olha. Gilberto, eu sei que você tem muito a falar com isso, porque você está se coçando aí. Porque é um assunto tipicamente bíblico, né? E essa é a minha área. Certo. Mas antes eu gostaria de dizer que às vezes Deus diz sim, às vezes Deus diz não, e às vezes Deus ele apresenta uma verdade sem dizer sim ou sem dizer não, não é? A Bíblia não é um compêndio de regras. Tem muitos princípios e valores que eles são apresentados em forma de testemunhos, de fatos históricos, e a gente percebe isso, a gente absorve isso. Por exemplo, não há base bíblica contundente da maneira como a gente gostaria que existisse para defender o batismo por imersão. Existem experiências, testemunhos de pessoas que foram batizadas de maneira consciente, alguns conselhos bíblicos que emolduram essa verdade do batismo por imersão. Mas não existe um texto bíblico que diga assim, tem que batizar pessoas adultas e conscientes, maduras. Não tem, entende? Mas tem princípios, tem testemunhos, tem fatos históricos narrados que constroem. Assim como o sábado, por exemplo, após a ressurreição de Jesus. Os evangélicos afirmam que o sábado, ele perdurou sim, até a morte de Cristo. Mas na ressurreição não é mais o sábado. E, de certa forma, se analisarmos sob essa perspectiva de que não existe um texto claro que fala claramente do sábado após a ressurreição de Jesus. Muitas doutrinas somente são defendidas por argumento do silêncio. Uma boa parte das doutrinas adventistas, inclusive, elas são construídas com um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Não é? Quando dizem assim, esse é o argumento do silêncio, bom, então dessa forma outras doutrinas bíblicas adventistas foram construídas sobre a moldura do silêncio também, porque não existe um texto contundente, existe um fato histórico narrado, testemunhos apresentados, né? Nesse texto que o Levi apresentou, por exemplo, de 1 Crônicas, né? Eu só quero ressaltar, para reforçar a ideia, na primeira tentativa, em 1 Crônicas 13, verso 1 e 8, está claro ali que Davi havia seguido o conselho dos homens, Sim. E por isso foi tudo construído e moldurado daquela maneira, não apenas na questão da música, não apenas, tá bem. Na segunda tentativa, em 1 Crônicas 15, verso 13 em diante, já diz que o conselho que Davi seguiu o conselho de Deus. De Deus, exato. Então, na primeira tentativa, que foi o conselho dos homens, já que o nosso contexto aqui é música, então eu vou falar dos instrumentos. Havia harpas, saltérios, tamboris, símbolos, trombetas, não é? Na segunda tentativa, já havia apenas alaúdes, harpas e símbolos. Então, eu até anotei algumas questões aqui que eu quero ler na íntegra, posso? Eu posso? É poucas linhas. É só para não perder o foco desse contexto e que vai reforçar bem essa ideia e vai ajudar a gente, pelo menos, causar uma reflexão. Embora pareça subjetivo, no mínimo, algumas perguntas permanecem no ar. Embora pareça subjetivo, algumas perguntas permanecem no ar. Por exemplo, por que o Espírito Santo, quando orientando o escritor deste ocorrido, fez questão de notoriamente deixar evidente a presença do tambor na primeira tentativa, mas a sua ausência na segunda, especialmente em se tratando de uma circunstância de reprovação e aprovação de comportamentos da maneira como a arca deveria ser trazida?
É uma pergunta interessante que carece de resposta. Por que Davi, na primeira tentativa, não hesitou de usar os tambores para a celebração, mas na segunda tentativa, por alguma razão, preferiu ausentá-los? E a próxima pergunta, por que quando ele não seguia as orientações de Deus, havia tambores? E na segunda, em que ele seguia as orientações de Deus, não havia tambores? E outra coisa, aqui em 2 Samuel 6, esse mesmo fato é relatado também. E também há a preocupação de citar a lista de instrumentos na primeira tentativa e na segunda tentativa. Quer dizer, essa preocupação com a lista dos instrumentos Parece relevante, parece né? relevante. Eu diria o seguinte, ó, eu vejo um princípio nesse episódio do transporte da arca, que eu creio que é um princípio que nós vamos concordar aqui. Primeiro, buscar a vontade e orientação de Deus. Ponto final. Fechado. Tá? Ok. O que nós temos de orientação sobre a vontade de Deus, sobre louvor e adoração? Temos que buscar na Bíblia, no Espírito de Profecia. Temos as orientações. Por exemplo, uma coisa simples, que é um conselho dado aos Filipenses 4:8, muito conhecido o verso, bem que não pontuado. está ligado ao louvor e à adoração, está ligado à vida cotidiana da pessoa. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Isso para a nossa vida cotidiana. Ou seja, é isso que ocupe o vosso pensamento. Eu acho que é mais constante do que simplesmente pense nessa... Agora, eu vou ocupar o pensamento. trazer para o culto de adoração a Deus, na minha igreja, algum elemento que possa causar confusão, que tenha uma associação com algo que não é nobre, que não é puro, que não é de boa fama, aí vem a história. Aí alguns vão dizer assim, mas isso é uma questão cultural. Pode ser. O piano não tinha boa fama na década de 40, pode 50. ser, exatamente. Aí vão dizer assim, então é uma questão de nós acostumarmos as pessoas com esse instrumento. A primeira vez que se usar a bateria numa determinada igreja, as pessoas vão ficar chocadas. A segunda vez vai ser menos chocante, a terceira menos, e depois de muito tempo nós vamos estar acostumados a isso. Vencer pelo cansaço. Olha, É essa a maneira que devemos dar uma solução. Não. Mas olha, eu ainda queria reforçar, porque isso é importante, não que eu seja contra ou seja a favor, como eu disse no princípio, na verdade eu gosto. Em termos de sabor, eu gosto. É claro que eu não ouço, né? Eu me sacrifico, eu crucifico o meu próprio eu. Mas o nosso gosto vai sendo moldado também. Gradativamente, sim, pela ação do Espírito Santo, né? Com certeza. Isso é passível de acontecer. Olha, o que eu vou dizer até parece que existe um complô contra os tambores, né? Porque na intervenção que Deus faz na liturgia israelita, preparando justamente o culto, a liturgia, a adoração musical para o novo templo, o templo de Salomão, quando Deus faz uma intervenção, algo acontece ali. Por incrível que pareça, inclusive até com o próprio tambor, porque o tambor na época era um instrumento mais cultural, mais comum, mais utilizado, e era comum o tambor em tudo quanto é festividade que envolvia música. Isso é óbvio, é claro, né, na Bíblia, você sabe disso. Por exemplo, o povo de Israel, quando saiu do Egito, não há dúvida de que eles saíram dali maculados pela cultura egípcia. Seguramente. Inclusive no aspecto da adoração. Musical, envolvendo a música. Logo o primeiro episódio ali do Monte Sinai com bezerros de ouro. O que eles Antes tentaram disso, fazer? Antes disso, na travessia do Mar Vermelho, Miriam saiu dançando, tocando tamborista, É a cultura que eles tinham, certo? Claro. É claro que Deus teve assim, Deus teve uma certa paciência com o povo, porque o povo, não foi só o problema da liturgia que foi envolvida com o paganismo ali do Egito, mas também o povo saiu dali, por exemplo, praticando poligamia, Sim. fazendo uso de bebidas alcoolizadas, mas Deus teve paciência com o povo e penso eu que Deus usou o tempo para ir retirando essas mazelas da cultura egípcia, da essência da vida deles. E a própria liturgia musical passou por essa reforma.
o reavivamento e reforma que Deus começou a fazer no povo desde a saída deles, Enquanto estavam caminhando no deserto. enquanto estavam ali peregrinando no deserto. E aquela filtragem nos 40 anos de peregrinação. Também, né? Só sobrou também. Josué e Caleb. Né? É verdade. Então, mas quando chega ali no período que antecede, em algum momento antecede a construção do templo sagrado e a necessidade de se preparar uma nova liturgia, há uma intervenção de Deus que pode ser compreendida ali nos livros de crônicas, e não dá tempo da gente explorar muito esse assunto, não dá tempo, infelizmente, mas o que a gente percebe ali, eu vou dar pelo menos alguns textos para as pessoas poderem consultar, antes da intervenção de Deus, porque chegou o momento que Deus interveio, e Ele determinou, Ele disse, a música agora vai ser assim, em todos os aspectos da liturgia, até quem faria parte dela, né? Então nós temos, por exemplo, nesse período pós-Egito, até o momento que antecede a intervenção de Deus, nessa liturgia era comum, havia tambores e havia danças. E os textos que elucidam isso é Êxodo 15, verso 20, 21, capítulo 32, versos 5, 6, 19, 22, Josué 11, 34, 1 Samuel 18, verso 6, são os textos que evidenciam isso. Do período Egito, que eles saíram do Egito até o período que antecede a intervenção de Deus na música, era comum o uso de tambores. E dança. Perfeito. Só que quando Deus ele faz a intervenção, né, e o texto que nos ajuda a compreender isso, por exemplo, é 2 Crônicas 29, o verso 25 e o verso 26, 2 Crônicas 29, 25 e 26, que diz: o rei posicionou os levitas no templo do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã. Aí depois é dito, e esse mandado veio do Senhor por meio dos profetas. Veja, não foi por meio dos músicos, né? Foi por meio dos profetas. Dos profetas. Então, quando Deus faz essa intervenção, o que acontece? O instrumento que é o mais popular da época, mais cultural da época, fica de fora da lista. Uhum. Essa intervenção nos leva à seguinte reflexão. Primeiro, por que Deus não permitiu que Davi, que era músico por excelência, não escolhesse os instrumentos? O que vem à mente, assim, a princípio, o que vem à mente? Inclusive construiu instrumentos também, mas de acordo com esse mandato. Construiu, depois que Deus fez a intervenção, né, interveio através dos profetas, aí Davi começou a era músico por produzir instrumentos com base na orientação que Deus havia dado. Mas não, a descrição bíblica desses instrumentos não são instrumentos novos, nem diferentes dos outros. De forma alguma. Mas aí vem a questão da santificação. Eu faço ser especial. Perfeito. Eu consagro ao Senhor. Gilberto, eu sou muito sensível ao seu argumento. Eu tenho dificuldade com uma questão aí. Jetro, antes de você fazer a sua intervenção, a gente vai ter que encerrar esse bloco, nosso tempo já se esgotou, infelizmente. Nosso amigo que está assistindo, nossa amiga que está assistindo, está vendo que o assunto está interessante, nós aqui estamos empolgados com o assunto, e é um assunto que nós sabemos ser importante, por isso essa empolgação. Você que está assistindo também sabe que é importante. E eu te convido então para assistir o nosso próximo bloco, onde vamos detalhar esses assuntos. Vamos ver também textos de Ellen White sobre esse assunto, onde ela cita os tambores e a dança no tempo do fim. Vamos ver aqui também questões que Deus tolera, que Deus aceita, até que ponto, e a prática versus a teologia nesse assunto da música. Então, não perca o nosso terceiro bloco sobre esse assunto tão fundamental para a nossa vida cristã. Que Deus esteja com você. Até o próximo bloco.